No início de 2024, o BTG Pactual anunciou um fato relevante. Esse fato relevante que você está lendo aí na sua tela. A fusão entre dois fundos imobiliários que ele administra. O BCFF11 e o BTHF11. Mas o que é que significa um fato relevante no mercado financeiro? Quando se fala de fato relevante no mercado financeiro, trata-se de uma informação que vai ter impactos ou trazer consequências diretas sobre os negócios de uma companhia. É verdade. E, por outro lado, também vai impactar, olha só, a percepção que os acionistas dessa companhia passarão a ter sobre ela, né, depois desse fato concretizado. Então, a aula de hoje, nós vamos tratar sobre isso. Vamos trazer para você detalhes sobre, não é, esse fato relevante. Então, vamos lá. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada, nesta mesma caminhada de poupador e investidor. E como falei, fato relevante de o BTG Pactual informar, anunciar a fusão entre o BCFF11 e o BTHF11 tem uma série de fatores, de acontecimentos envolvidos neste anúncio. Primeiro, a gente precisa saber quais foram ou quais são os passos que precisam ser dados até essa fusão se concretizar. Entender quais são as vantagens e desvantagens, tanto para os acionistas do BTHF11 quanto para os acionistas do BCFF11. Saber quais são as consequências e, claro, saber quem ganha e quem perde com esta fusão. Então, sem mais delongas, vamos para esta aula, como você pode acompanhar aí na sua carteira, tá certo? Aliás, na sua tela, ok? Então vamos lá? Então, pessoal, como vocês podem observar aí, foram dados alguns passos importantes para a gente entender essa fusão. O primeiro passo é que o BTG ele precisou anunciar, não é, a todos os acionistas, né, tanto do BCFF11 quanto do BTHF11, exatamente de forma oficial, a intenção, pessoal, de financiar os dois produtos, tá certo? E isso, pessoal, vai ou envolveu uma comunicação a cada um dos cotistas, detalhando as operações e seus impactos. O segundo passo foi exatamente a realização de uma assembleia de cotistas. E ambos os fundos necessitaram de convocar essa assembleia para que os cotistas pudessem votar sobre, né, a proposta de fusão, se aceitava, se não aceitava. Então, essa votação, tá certo, era obrigatória, ou é obrigatória, quando acontece um fato desse, tá certo? E a maioria dos cotistas presentes ou representados, tá certo? Portanto, decidem sobre a continuidade ou não desse processo, no caso, a fusão. O terceiro passo é a aprovação pelos reguladores, os órgãos reguladores. E aqui, pessoal, eu estou falando da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que deve garantir que o processo siga, né? Que o processo, portanto, esteja dentro de todas as normas, seguindo todas as regras.
O quarto passo, como vocês podem observar aí, é a unificação dos portfólios, tá certo? Então, após a aprovação, que já aconteceu, ocorre a unificação dos ativos dos dois fundos, o que vai incluir imóveis, participações e outros investimentos que cada um desses fundos possui. Então, as cotas dos fundos, em outras palavras, serão ajustadas para refletir a nova composição patrimonial, tá certo? Resultante dessa fusão. E por fim, há o que a gente chama, né, o quinto passo, é claro, ajustes nas cotas. E o que são ajustes nas cotas? Os cotistas do BTHF11 credenciam as cotas do BCFF11, respeitando, portanto, uma proporção de troca que será definido, atenção, no momento dessa fusão, considerando, é claro, o valor patrimonial de ambos os fundos. Isso é uma realidade que a gente, portanto, vai percebendo, tá certo? E quais são os elementos seguintes? Como vocês podem perceber aí, os elementos seguintes quais são as vantagens desta fusão entre esses dois fundos? Então, existem 4 vantagens que a gente pode, digamos, observar aí. Primeiro, pessoal, é que, é claro, vai haver uma diversificação de ativos. Então a fusão, ela vai proporcionar, né, uma maior diversificação, já que o portfólio do fundo unificado terá que combinar seus ativos de naturezas totalmente, né, diferentes, tá certo? Então, lembre-se, o BCFF11 é um fundo de fundos, certo? E ele já possui, portanto, uma grande variedade de fundos imobiliários na própria carteira. Enquanto o BTHF11 é um fundo, foca mais em ativos de hedge e de crédito imobiliário. O que é um ativo de hedge? É um tipo de ativo que é configurado para que, enquanto determinado fundo cai, outro sobe. Vai ter sempre essa alternância aqui, tá certo? Então, o investidor de um fundo de hedge, não acaba não perdendo, mas encontrando um equilíbrio entre perdas e ganhos, né, dentro desse investimento. Então, essa transferência, portanto, ela vai poder diminuir o risco total para, portanto, o investidor, pois a diversificação, de alguma maneira, pessoal, vai reduzir a exposição a perdas de um único ativo ou setor. E isso é muito legal. A segunda vantagem é a redução de custos, né? Ao unificar a gestão e os ativos, a fusão, ela pode gerar economias de escala. E o que é uma economia de escala? É um direcionamento dos custos administrativos e operacionais desse novo fundo. Isso vai, consequentemente, impactar positivamente nos rendimentos líquidos distribuídos aos cotistas, ou seja, rendimentos aqui em outras palavras, dividendos. Então isso vai impactar de forma positiva. Então vai ter um maior rendimento para nós, para os nossos, né, cofres aí. Já que menos, né, serão destinados a taxas, menos valor, né, vão ser destinados a taxas de recursos de administração e outros custos. Terceiro, maior liquidez, tá certo? Então o BCFF11 já é um dos maiores fundos imobiliários do mercado. E a sua fusão com o BTHF11 vai aumentar ainda mais a sua liquidez, tá certo, pessoal? O que é liquidez? É a quantidade de negociações diárias envolvidas, né, no mercado financeiro. A facilidade como isso acontece.
né, o montante como isso acontece. Então, com um volume maior de ativos sobre a gestão, o fundo tende a ter o quê? Mais negociação no mercado financeiro, o que é positivo para nós cotistas, né, se você é cotista também, que deseja comprar ou vender suas cotas. Então, a facilidade é muito grande. Eu quero vender, é rápida, né, alguém que tenha interesse em comprar. Eu quero comprar, é rápida e fácil, né, a negociação no mercado financeiro. E a terceira, ou a quarta vantagem é a gestão otimizada, pessoal. E aí, né, a gente sabe que a BTG, o BTG Pactual, tem uma expertise na gestão de fundos imobiliários. Né? E isso vai permitir ao próprio BTG uma alocação mais eficiente dos recursos após essa união, após essa fusão. E isso vai, de alguma maneira, maximizar o potencial de rendimento dos ativos, né, combinados agora, né, formando um, portanto, único ativo, tá certo? Então, veja que há muitas vantagens. Agora, a gente não pode deixar de falar das desvantagens, como vocês podem acompanhar aí na sua tela, né? E quais são essas desvantagens? Três, basicamente. Primeiro, a perda de autonomia dos cotistas do BT EHF11, tá certo? Esses cotistas podem, portanto, se sentir desconfortáveis com essa fusão. Por quê? Pois eles vão perder a autonomia que tinha sobre o fundo, né, focado, portanto, em EDIS e em crédito, que era muito fácil, não é? Essa manipulação, né, porque tinha mais autonomia. E agora eles vão passar a fazer parte de um fundo mais diversificado. E isso, claro, vai, de alguma maneira, né, desagradar esses investidores que buscavam uma exposição mais específica e estratégica com esse fundo de hedge que era o BT FHF11, tá certo? Segunda, diluição de resultados, né? Segunda desvantagem. Então, com essa fusão, o que é que a gente vai observar? O desempenho do novo fundo vai refletir o resultado combinado dos ativos de ambos os fundos, né, agora unidos. Caso algum dos fundos tenha um desempenho negativo ou positivo, esse poderá ser diluído no resultado global do novo, né, BCFF11, tá certo? E por último, a proporção de troca, né? Então, a proporção de troca de cotas entre esses fundos pode não ser vantajosa para alguns cotistas, especialmente para os cotistas de BT, né, do BTHF11. Por quê? Porque dependendo da avaliação patrimonial, no momento dessa fusão, isso pode gerar uma pequena perda no fundo, ou no número de cotas, ou no valor que o investidor teria, portanto, antes dessa fusão. Então, vantagens, desvantagens, tá certo? Sempre tem um lado positivo, sempre tem o lado negativo. Mas quais são as consequências sobre os cotistas, né? Então, como você pode observar aí, a transferência, né, tem implicações diretas para os cotistas de ambos os fundos. Quando se fala dos cotistas do BCFF11, há o benefício de ampliar, certo, a diversificação e a liquidez desse fundo. Já para os cotistas do BTHF11, a situação é mais complexa. Por que é mais complexa? Porque eles serão integrados a um fundo maior, com menor exposição a ativos de hedge. Aquela ideia do se um perde, o outro ganha, né? Essa alternância que há
que é própria dos fundos de hedge e crédito, tá certo? Agora não vai ter mais isso aí, né? Então essa exposição menor vai, né, gerar de alguma maneira uma situação bastante complexa para os cotistas do BTHF11, certo? Mas olha, pessoal, em tudo isso há o que a gente chama, né, há o que a gente diz. Quem é, afinal de contas, que ganha ou que perde com tudo isso, com toda essa mudança? Então, como vocês podem observar, olha, os cotistas do BCFF11 tendem a ganhar. Essa é uma realidade. E por quê? Porque eles tendem a ganhar com essa fusão. Por quê? Já é porque esse fundo, tá vendo aqui, vai se tornar ainda maior. Se ele já era grande, ele vai se tornar gigantesco, certo? E isso, né, vai, digamos, ter consequências ainda mais na sua diversificação e possivelmente vai torná-lo ainda mais eficiente do que antes. Então, isso também vai trazer maior liquidez, muito maior liquidez e uma redução de custos, né, que, né, vão gerar muitas vantagens importantes para esse cotista aí do BCFF11. Mas por que os cotistas do BTHF11 vão sair perdendo com isso? Bem, por quê? Então, isso porque, e principalmente, pela mudança do perfil do fundo, tá certo? Em que investem e pela eventual diluição desses resultados. No entanto, a longo prazo, atenção, a fusão vai resultar ou pode resultar em ganhos significativos com esse novo BCFF11, tá certo? Caso ele consiga aproveitar essa sinergia dos dois fundos, né, ou desses dois ativos, combinados, né, de modo a melhorar os seus, portanto, os seus rendimentos, tá certo? Então, essa é uma realidade que a gente não pode deixar de observar aí, né, com essa fusão desses dois fundos, né, que está já praticamente no finalzinho dessa fusão, de todo o processo aí dessa fusão. Tá certo, pessoal? Então era isso, eu queria trazer essas informações para vocês. Espero que isso tenha ajudado, né, e que vocês possam aproveitar o que for possível para ganhar um pouco mais, né, com investimento neste fundo imobiliário novo que vai surgir aí, né, esse novo BCFF11. Veja, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para agradecer, né, agradecer profundamente pela sua paciência e reforçar que esta aula não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma orientação, uma informação para que você organize como você vai querer investir, se vale a pena investir ou não. São informações que podem enriquecer, né, ou dar mais segurança aos passos que a gente vai dar mais adiante. E aproveito também para reforçar aqui, ó, já está à venda no mercado financeiro, ou, aliás, já está à venda no site da Amazon o meu livro sobre educação financeira para crianças e adolescentes. O título do livro é esse que vocês podem observar: As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, tá certo? É uma história que envolve várias aventuras, mas que, como pano de fundo, está exatamente a ideia da educação financeira para crianças, né, a partir de 7 anos de idade, até jovens de 15 anos, ou adolescentes, em outras palavras, tá certo? Então, se você puder adquirir, existe a edição Kindle, que é a digital, né, o e-book,
E existe também a edição capa comum, que é o livro impresso. É só você ver lá e pedir, tá certo? Então, me dá essa forcinha aí, me dá essa moral e a gente espera, né, você para a próxima aula. Tchau!